Olá pessoal, tô com essa camisa retrô do Flamengo no começo dos anos 70 e não é para falar do Fla-Flu, é para falar sobre um jogador específico do Flamengo, o camisa 9, o centroavante, o Pedro, que para mim é o melhor centroavante em atividade brasileiro, né? Já faz muito tempo isso. O Pedro, quando ele está em forma, ele tem uma inteligência futebolística acima da média, ele tem uma técnica, uma habilidade, sai pro jogo, sai pra tabela, deixa os companheiros na cara do gol, como ele fez com a Arrascaeta no jogo contra o Palmeiras no segundo turno de 2025, foi 3-2 no Maracanã. O primeiro gol do Flamengo, ele foi lá no meio campo receber, girou em cima do zagueiro e deixou a Arrascaeta na cara do Everton para fazer 1-0. E ontem, o primeiro gol, ele mostrou as qualidades assim acima da média de qualquer jogador, cara, porque ele estava de costa lá no meio campo, aberto na direita, ele teve noção de tempo, de espaço, distância do gol, da colocação do Fábio, da posição da trave, e girou e deu um tapa preciso e fez o primeiro gol de uma forma difícil. A coisa mais incrível foi que, pelo jeito que ele bateu na bola, pelo jeito que ele fez o gol, rapidamente o desenho de onde estava o Fábio e onde estava a trave passou na cabeça dele e ele foi na intuição daquela imagem que apareceu e bateu e fez o gol. É um jogador espetacular porque finaliza de pé direito, de pé esquerdo, de fora da área, dentro da área, pensa rápido, tem um raciocínio muito rápido. Um jogador que cabeceia muito bem e faz gols de peito, né? Ele fez um gol de peito ontem, o segundo gol contra o Fluminense, que não é uma novidade, porque ele consegue mesmo definir jogadas mais rapidamente, quando a bola vem mais baixa, ele consegue fazer o gol de peito. Então é um centroavante imprescindível, na minha visão, dentro de um elenco que vai para a Copa do Mundo. Claro que o Ancelotti tem várias dúvidas ali, ele não sabe quantos centroavantes ele vai levar, nem quais, porque tem muita gente em forma, né? Tem o Igor Thiago, tem o João Pedro, tem o Hendrick, tem o Vitor Roque que não está jogando, mas estava bem antes de se machucar. E o Pedro, talvez o Pedro seja o principal centroavante na cabeça do Ancelotti. O Ancelotti estava esperando só ele se recuperar, porque já foi elogiado diversas vezes em entrevista pelo treinador da seleção. Então se eu fosse o treinador da seleção brasileira, eu não abriria a mão de forma nenhuma de ter um jogador como o Pedro dentro do elenco. Não sei se era para ser titular em todas as partidas, mas para entrar, para sair jogando em alguns jogos, para mudar, para deixar a equipe mais técnica, mais habilidosa, mais inteligente futebolisticamente falando, não dá para abrir mão de um centroavante como o Pedro na Copa do Mundo. Eu levaria o Pedro e mais uns 2 centroavantes. Agora o Pedro eu levaria sim. O resultado foi justo, Vampeta? O Flamengo foi melhor mesmo? Foi justo e ainda assim, no último lance, o Arana poderia ter empatado. Hein? Os clássicos do Rio de Janeiro... O Rossi ainda fez umas 2 ou 3 defesas importantes. Os clássicos do Rio de Janeiro estão sendo mais jogados. O futebol estão sendo melhor do que os clássicos paulistas, né? Que é muito mais truncado. E esse jogo começou 30 minutos antes de Corinthians e Palmeiras. E esse golaço do Pedro, pô, muita inteligência, né? Eu acho que ele vai ficar procurando a vaga dele também, viu? Gente, veja o gol o seguinte... Quando, tá certo, o Fábio saiu mal, mas quando a bola vem nele, que bate nele, ele já tá girando o corpo pra Ele já chutar. tá sabendo que ele já tinha decidido chutar na hora que a bola veio na direção dele. Ele tem uma noção de gol absurda, já é o artilheiro do Flamengo no século, superando o Gabigol. É o segundo gol que ele faz de peito também, né? Ele nem usa a cabeça. Ele é o jogador que mais gols de peito fez no Brasil, estatística do meu companheiro PVC. Ele tem 8 gols de peito na carreira inteira, cara. Acho que eram 7, ele falou 7. Ele falou 7, então avisa que são 8. O PVC contou. Se o PVC contou, hoje no nosso telejornal. Não, mas um gol a mais. O Pedro falou na entrevista que foi o 7. O Pedro falou 6, o repórter falou 7, agora ele tá dizendo 8. O PVC contou 8. Vamos ver. Um homem de coragem, né? Não, mas lá. Não, ele é muito diferente. O Pedro... Mas foi um bom jogo, foi um jogaço, né? Várias oportunidades. Ele decidiu o clássico. De novo, assim, é que assim, o Ancelotti falou contigo, né, Galvão? Dificilmente ele vai convocar, a exceção do Neymar, o Ancelotti, alguém que ele não chamou ainda. Se fosse um mês e pouco, talvez ele tivesse sido chamado. Porque o Pedro tem experiência de Copa, é um excelente atacante, é um cara diferente. De convocação de Copa, ele já falou o nome do Pedro várias vezes. Não, falou, mas... Não nos esqueçamos que ele esteve na última Copa, Sim. Bateu o pênalti na decisão com a Croácia e fez a parte dele. Ele é muito bom. Fez o gol. É que fazia tempo que ele não tinha uma sequência boa como ele parece estar tendo agora. Ele vem crescendo do estado físico também, né? Bom, gol de centroavante e centroavante bom, craque, porque ele já viu que o Fábio estava mal posicionado quando chuta. Então ele nem precisou olhar pro gol. Quando ele mata, ele
Viu que o Fábio não tinha Pedro é voltado, diferente, percebe que o Fábio tinha voltado, golaço. Se você pegar os 90 minutos, só na parte final que o Fluminense deu uma pressão, teve a chance, porque, claro, queria empatar. Porque o mas Flamengo foi veio pra trás merecido também. Mas foi merecido. Que é O um Paquetá pouco... também jogou bem, né? Resultado. Quem? Paquetá jogou bem. Paquetá jogou bem também. verdade. Mas é o que eu digo, o Jardim tem um determinado momento que ele traz o time pra trás. E aí sai um pouquinho do DNA do Flamengo, que é Ou sempre... outro que empurra, sempre né, Galvão? atacar, Às vezes que não é o quase técnico. pagou caro, porque quando você vem pra trás com o time inteiro, a bola fica na tua área o tempo todo. O último lance foi do Arana. Exatamente isso. Quase aconteceu isso. E o Flamengo, como você mesmo disse, Mauro, vinha dominando o jogo. Por que ele não continuou jogando? Mas aí o outro vai muito pra cima. Então, essa coisa, o técnico trouxe pra trás. Às vezes é a pressão do adversário e o time mesmo volta. Mas enfim. É o pensamento, é o estilo de jogo. Exato. Não encaixa 100% com o DNA do Flamengo. Pedro chutou lá na trave ainda, né? Fora os 2 gols, né? Como é que é? chapada. Toma na trave, o Uma Pedro. chapada na trave. Não, o Pedro chapada linda na ia fazendo trave. um terceiro gol bonito. Lindo, bonito. Fez um impedido, bem marcado o impedimento dele. A gente tem aí o Pedro no Flamengo, 163 gols, artilheiro do século, passou o Gabigol de 161, é o 6º no ranking geral. Em 2026 fez 20 jogos, 11 gols e 3 assistências. Bateu o pênalti contra a Croácia, coisa que o Neymar não bateu. Marquinhos, Estevão, Rodrigo, que errou. Qual a ideia do Flamengo, que está a 6 pontos atrás da equipe do Palmeiras? Primeiro você, Quesada. E aí, um jogo a menos. Ganhando esse jogo, que é óbvio que vai ganhar, vai ficar com 3. De novo, o Flamengo e o Palmeiras brigam pro Brasileiro, Libertadores e tudo mais. E por que o Pedro... Eu vi algumas pessoas colocarem aí, Quesada, Marília, Ruiz, Godoy. Qual a ideia de não convocar o Pedro e convocar o João Pedro? Qual a ideia de convocar o Pedro e não convocar o Endrick? Qual a ideia de não convocar o Pedro e eu convocar o Matheus Cunha? O que eles jogam mais, no ponto de vista de vocês, em relação ao que esse cara joga? Porque o que o Pedro joga nos últimos 5 anos é uma barbaridade. E quem arrebentou com ele, pra mim, foi o Felipe Luiz. Né? Qual a ideia desse jogador que não sei se tem outro nesse país que seja centroavante como o Pedro do Flamengo? E aí, Quesada, muito obrigado. Olha, Pedro e João Pedro, hoje o João Pedro está na frente. Endrick e João Pedro, o Endrick pode ser o reserva imediato. Está na frente também do Pedro. 7 jogos que o Endrick não faz gol e foi chamado a atenção, hein? Entrou, lá no Lyon, hein? Entrou no segundo tempo, deu passe pro gol recente do Lyon. Eu também já tomei passe do... Que eu já tomei de passe, que eu fui encruzilhada também, fumar charuto. Você tem ideia. Ô, craque. Passe não adianta. Centroavante tem que dar passe. A briga do Pedro seria com o Igor Thiago, que joga no Brentford, na Inglaterra. E aí já está respondida a questão. O cara que joga na Premier League tem muito mais. Sempre tem a preferência em relação àquele que joga no Brasil, que é uma das grandes especialidades do futebol brasileiro. Mesmo sendo time pequeno, mesmo sendo uns times ridículos, né, Marília Ruiz? É o seguinte, eu acho o Pedro excepcional. Acho que o ano de 2022 fez com que o Dorival potencializou o Pedro. E o Pedro foi à Copa do Mundo e o Gabigol não foi em 2022 com o Tite. Acho que a última temporada do Pedro foi instável e acho que é por isso que o Ancelotti não o convocou. Verdade. Porque ele deu chance para quem estava aqui, mas o ano passado do Pedro, inclusive na Copa do Mundo de Clubes e na volta da Copa do Mundo de Clubes... Teve um problema, não teve, Marília? Ele não queria treinar, que não queria treinar, pouco, e aí o cara falou, o Felipe Luiz, né? E acho que foi importante, o próprio Felipe Luiz recuperou o Pedro foi importante no mata-matas de Libertadores e no final do Campeonato Brasileiro. Acho que esse começo de ano, de novo, foi turbulento no Flamengo e a gente não viu os gols do Pedro em jogos importantes, contra o Corinthians, na Supercopa, contra o Lanús, na Recopa, e agora... Há 40 dias da convocação final, o Pedro volta a ser muito importante no Clássico. Evidentemente, que o Ancelotti assistiu... 59 dias. Não, da convocação. Tá, dia 18. Dia 18, tá. Verdade. Ele voltou... A Copa, dia 59, né? Dia 11 de junho. Certo, Marília, o Brasil estreia em 61 dias. Isso. Não, agora 60, hoje é dia 13. Dia 13. Vai virar. Hoje é dia 13, dia 13, dia que a Luísa nasceu. E aí eu acho que o Pedro, ele sofreu um pouco com a falta de continuidade. Em comparação com o Igor Thiago, que é com quem eu acho que ele poderia concorrer com uma vaga, o Igor Thiago teve a melhor temporada da vida dele. Ele é o artilheiro da Premier League, não é pouca coisa, ainda que seja no Brentford. Eu concordo que a gente costuma ver o nosso campeonato com olhos vira-latas,
E os jogadores que desempenham aqui, como foi no ciclo 18, por exemplo, o Dudu nunca teve chance na seleção brasileira. Eventualmente, um jogador ou outro que a gente viu que poderia ter sido usado pelo Tite, pelo Diniz, pelo Dorival, agora pelo Ancelotti. O único que a gente fica falando é se o Neymar vai pra Copa ou não vai. Os outros que jogam, a gente não acha nada. A gente sempre acha que os outros são melhores. Mas acho que o Pedro talvez tenha despertado novamente muito tarde. Agora, Godoy, eu te coloco. Um jogador que já disputou a Copa do Mundo, faz gol de pênalti, faz gol de bonito. Ele é um jogador extraordinário. Ele é o único centroavante. Não é o João Pedro, não é o Hendrick. Ele é o único centroavante. Sabe centroavante? Você não quer botar ele de titular? Não precisa botar ele de titular. Mas ele é o único centroavante. Eu vou abrir mão de um cara como esse, que aí eu coloco o Igor, que eu não tenho nada contra esse menino, eu não sabia nem que ele jogava bola, mas aí a gente foi tirar a informação. Sabe jogar, fez o gol de pênalti, lá em Orlando, Mas qual é a visão disso aí? O que eu entendo disso? E aí vem também. Então, porque ele joga na Premier League, a visão é diferente daquilo. Então é tudo mentira, então. Então é tudo babaquice, é tudo vagabundagem, é tudo salafrário. Quando os caras vão mostrar, tô lá em Mirassol, tô lá no Morumbi, tô lá no Maracanã. Então isso é tudo mentira, turismo. É turismo. Se tem uma função no futebol brasileiro que falta qualidade, é centroavante. Não é verdade? E o Pedro sobra qualidade. Sobra, mas desde o período de Tite, acho que o Tite tem uma participação muito grande nisso, que para ele aprender também a evoluir como técnico, ele usou muito conhecimento dos jogadores do exterior, brasileiros que estavam no exterior, treinados por grandes treinadores do futebol mundial, e ele priorizou o jogador que fazia ou jogava ou estava fazendo carreira no futebol do exterior. E desqualificou ou desvalorizou os jogadores brasileiros. Tanto é que alguns que estão no futebol brasileiro ou estavam no futebol brasileiro não eram convocados e ao se transferirem para o futebol do exterior, principalmente da Inglaterra, conseguiram convocar. Mas é uma coisa bem estranha, né? Sempre se convoca alguém lá de fora que fez uma boa campanha num campeonato só e depois some. Aí ninguém sabe quem é. Aí ele é vendido e aí ninguém sabe quem é. E nós aqui não falamos nada. Coincidentemente, o treinador que está convocando ajuda um empresário. Se ele vai ajudar qualquer que seja o empresário, nada melhor do que ajudar um empresário amigo. Né? Coincidentemente. E mais, né? Coincidentemente. Tanto é que do Tite foram 2 bilhões de jogadores